Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos me ouvem? Legal, Pedro. Valeu, bom dia. Bom, vamos começar então a nossa aula, pessoal. E hoje a gente vai falar de motores de indução. Então a gente vai falar qual é o princípio de funcionamento no motor de indução, os métodos de ligação do estator e como é feita a operação dele, né? E também estudar os métodos de partida, tá? Bom, motores de indução, eles estão presentes em grande quantidade, pessoal, na indústria, tá? Então, eles são usados, por exemplo, para acionar esteiras, para acionar braços robóticos, usados para acionar guindastes, ou seja, várias e várias aplicações, né, na indústria e também muitas vezes no comércio também são utilizados motores de indução trifásicos, tá? Por que que eles são bastante difundidos? Primeiro que eles são robustos, são relativamente baratos em relação aos outros e a manutenção deles é bastante barata e também é necessário fazer manutenção, você pode deixar em longos períodos de tempo, tá? Então, eles requerem pouca manutenção, tá? Bom, vamos começar falando então do funcionamento de motores. Então, o motor, né? O que que ele faz? A função dele é converter energia elétrica, né, em energia mecânica rotórica, né? Bom, o gerador. O gerador, ao contrário do motor, ele faz o caminho inverso, né? Ele converte energia mecânica, né, que está ali rotórica, em energia elétrica, tá? Dentro do motor e do gerador, a gente tem duas partes. Uma parte que fica parada, que a gente chama de estator, tá? E uma parte rotativa, que é o nosso rotor. Além disso, né, para um motor funcionar, eu tenho que ter um espaço, né? O meu rotor não pode ser grudado no meu estator. Ele tem que ter, então, um entreferro, né? Que é um espacinho que há aqui entre, né, o rotor e o estator. E nesse espaço, então, é que vai ser percorrido pelas linhas de fluxo magnético, onde as linhas de fluxo magnético elas vão percorrer aqui o ferro, né, que é o estator, vão ter que obrigatoriamente passar por esse caminho de ar, que é o entreferro, tá? Bom, nas máquinas de corrente contínua, então estou falando aqui em máquinas, no caso pode ser gerador ou rotor, vai depender da velocidade em que você gira esse fluxo gerado pelo rotor em relação ao fluxo gerado pelo estator. Então imagina que o estator e o rotor, né, são dois ímãs, tá? Então, e sempre quando eu giro esse ímã aqui do estator, o meu ímã aqui, vamos dizer assim, né? Está falando em grosso modo, ele tende a se alinhar com o ímã aqui do estator, né? O ímã do rotor tende sempre a se alinhar com o ímã do estator. Como o fluxo aqui, né? Meu ímã do estator está sempre em movimento, eu faço com que então o meu fluxo do rotor, ao tentar seguir ele, ele faz girar todo o rotor, tá? Bom, mas aí vem a pergunta, mas como que o fluxo do estator está girando, né? Como que ele está se mexendo se o meu estator está parado? A gente vai ver mais adiante como que a gente gera um fluxo magnético girante, tá? Utilizando aí do fato da gente ter uma corrente trifásica, tudo bem? Bom,
Para a máquina de corrente contínua, esse fluxo do estator ele é fixo. Quem vai mudar de direção é só o fluxo do rotor. Ué, mas ele não está atendendo sempre se alinhar e não vai parar? Sim, mas aí a gente coloca um comutador. Então, quando ele for tentar se alinhar com o fluxo do estator, a gente força a mudança da direção dele. Aí ele tem que girar todo de novo para tentar alcançar e tentar se alinhar novamente. Tá? A gente troca o sentido, que era norte vira sul, que era sul vira norte, então há uma repulsão e ele tem que girar de novo. Então isso a gente vai comutando e ele vai então girando, sempre em busca de tentar se alinhar com o fluxo do estator, que no caso da máquina de corrente contínua, ele está parado. Nas máquinas de corrente alternada, não. O meu FIE está girando, conforme eu expliquei para vocês, e o fluxo aqui do rotor ele vai tentando girar e tentar se alinhar com esse fluxo do estator, tá? Então, se a gente pegar na máquina de corrente alternada, o fluxo do estator gira em velocidade constante e o FIR sempre vai tentar seguir o fluxo do estator. Na máquina síncrona, o rotor vai sempre girar na mesma velocidade do fluxo do estator. E na máquina assíncrona, que é o nosso caso, nosso motor de indução, pessoal, a gente vai perceber que o fluxo do estator e o fluxo rotor, eles giram na mesma velocidade. Porém, o rotor gira numa velocidade menor do que eles. Ué, mas como assim? Né? O fluxo do rotor não está conectado a ele? Bom, a gente vai ver que a corrente induzida, tá, do estator para o rotor, como se fosse um transformador, ela vai gerar um fluxo magnético, né? Aqui também FR, girante, e que gira uma velocidade diferente do que o rotor está girando. A gente vai ver mais para frente como é que isso é possível, tá certo? Vamos lá. Bom, vamos ver o princípio aqui de funcionamento de qualquer máquina, né? Que é dado pela equação de Lorentz, lá do eletromagnetismo, né? Que é a força em uma espira. Tem uma espira aqui que eu vou passar uma corrente elétrica nela, e essa espira está imersa num campo magnético, B aqui, ó, tá? Que está nessa direção. Então, eixo X, Y, Z, o meu campo magnético, então, está na direção X aqui. Tudo bem? Bom, se eu passar nessa condição, se eu passar uma corrente elétrica aqui nessa espira, o que vai acontecer, né? Então, a equação da força de Lorentz, ele diz o seguinte, que uma força vai aparecer nessa espira, dada pela multiplicação da corrente, né, vezes o comprimento aqui do caminho que ela está passando, tá? Vezes o meu campo magnético, ou seja, o produto vetorial com minha densidade de fluxo magnético. Então, esse produto corrente com densidade de fluxo gera força. Tá? Bom, vamos ver aqui. Vamos pegar uma haste aqui, ó, o F12 aqui, esse segmento 12 aqui da nossa espira. Então, aqui, se a gente aplicar a equação de Lorentz, a gente vai ter o seguinte. Vai ficar I, C é o comprimento aqui desse segmento. Então, vai ficar I vezes C na direção aqui de Z, né? Produto vetorial com B que está na direção de X. Isso vai gerar uma força, né? Que tem magnitude da corrente vezes o comprimento desse caminho vezes a densidade de fluxo na direção Y, aqui para cima. Se eu fizer a mesma coisa para o outro lado, para o 3, 4, eu vou ver que eu vou ter uma força de mesma magnitude, porém, no sentido contrário. Nas hastes, né, quer dizer, nos segmentos 2, 3 e 1, 4, eu não vou ter força. Né? Por quê? Porque o meu produto vetorial, como essa haste está na mesma direção do campo, né, e é um produto vetorial, aqui vai ter uma força igual a zero. E mesma coisa aqui na haste 4,1, também não tenho força, né?
Então, essas duas forças em sentido contrário, e aqui eu tenho um eixo, né, onde está fixada a minha espira, vai fazer com que a minha espira gire, né? Com que ela, então, gire de forma a tentar que esse fluxo da corrente que está passando aqui, né, a corrente elétrica gera um fluxo magnético também, de modo que a minha espira fique, né, com esse alinhada com esse campo magnético, tá? Bom, aí, né, dada essa força, eu posso calcular o torque. O que é o torque? Né? Vai ser, então, a distância até o centro aqui do meu eixo, né, vezes a força. Então, eu vou ter que a distância até o meu eixo aqui vai ser, se eu pegar o comprimento aqui da minha espira, né, dessa parte da espira, seja o comprimento L, vai ser L sobre 2 na direção X, né, produto vetorial aqui com a força 1, 2, mais o torque gerado por essa outra força desse outro lado, né? Então, isso vai nos dar um torque girante que vai ser L vezes I vezes, aqui no caso, Z, que é não sei porque apareceu esse Z aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Então, vai ser, pessoal, ó, I vezes C vezes B, na verdade aqui é C, tá? Vai ficar L vezes I vezes C vezes B na direção Z. Tudo bem? Nessa direção aqui. Esse é o torque gerado pela corrente que vai querer girar a espira. Ah, por que o torque apareceu na direção a Z? O torque, pessoal, ele é um vetor e ele indica, se eu pegar a minha mão direita, né? Ele indica, o polegar indica a direção do torque, mas os meus dedos, os demais dedos, indicam a posição que está girando, tá? O sentido de giro. Bom, isso aqui, então, se fosse minha corrente fosse senoidal, né? Ou se eu tivesse um comutador que girasse, trocasse o meu sentido da corrente, né? Eu então tenho, olha lá, minha espira sempre girando. Tudo bem? Olha aí, ó. Tá? Bom, como que eu mantenho um movimento giratório, né, numa máquina CA? Então, nesse caso aqui, o fluxo magnético estava sempre constante, no sentido aqui de X. E quem estava variando, né, aqui no caso, eu primeiro passei a corrente, ele começou a girar, aqui ele ia tender a parar. Né, quando a face, né, dessa espira ficasse alinhada com B, ele ia parar. Como que eu mantenho em movimento? Olha lá, ó, a setinha vermelha aqui. Eu troco o sentido da corrente elétrica. Aí eu faço ele girar de novo para tentar se alinhar com B. Mas numa máquina de corrente alternada, né, quem eu faço girar é o próprio B. Tá? Então, eu fazendo o B girar, logo vai aparecer força para tentar manter a minha espira, né, girando também, para ela tentar sempre se alinhar com esse novo B aqui. Tá? E aí ele vai girar. Tá claro, pessoal, por enquanto? Alguma dúvida? Então, a gente está falando do princípio físico, né, básico, de funcionamento dos motores, tá? Bom, então eu tenho que gerar esse campo aqui B girante, né? Como é que eu faço isso? Aí entra a máquina nossa aqui, né? Uma delas é a máquina de indução trifásica, e vamos ver como é que a gente consegue produzir esse campo magnético girante. Bom, se a gente for pegar aqui, primeira coisa que eu vou fazer, aqui é o meu estator, tá? Eu vou colocar aqui no meu estator, por exemplo, a fase A, né? Deixa eu escrever aqui na tela para vocês. Então, aqui, por exemplo,
né, eu vou ter a minha espira. Então, aqui eu vou pôr a fase A. Opa, escreveu tudo. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui. Só um minutinho. Então, aqui. Eita, nós. É a fase A. E aqui embaixo é a saída da fase A, né? Deixa eu desenhar com o mouse mesmo, que minha caneta aqui, não sei porquê, não está funcionando aqui. Bom, aqui é a fase A e aqui é a saída da fase A. Vou chamar de A' aqui, ó. Tá? Deixa eu ajeitar essa letra A aqui. Então, ó, aqui é a fase A e aqui embaixo é a saída, a linha. Então, a minha espira aqui, pessoal, ela está indo lá atrás, né? Aqui é um cilindro, o meu estator, aí ela volta e vem para cá. Nesse caso aqui, eu estou colocando 2 espiras para a fase A, tá? Ela é composta por 2 espiras, é uma bobina composta aqui por 2 espiras, tudo bem? Então, esse aqui de baixo conecta aqui, né? Bom, vou fazer a mesma coisa para as outras fases. Então, se eu tenho o A aqui, vou colocar, por exemplo, então, o B aqui, né, que é a saída da espira B, e vou colocar a fase C aqui, e a saída da bobina da fase C aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? Bom, olha, prestem atenção que a fase A, né, ela está a 120 graus mecânicos espaçada da fase B. A fase B está a 120 graus mecânicos espaçada da fase C. E a fase C está a 120 graus mecânicos espaçada da fase A. Então, daqui, né, desse ponto aqui até aqui em cima, eu tenho, né, nesse arco aqui, é um arco de 120 graus. Tudo bem? Olha os 120 graus aparecendo novamente, tá? Tem os 120 graus aqui, ó. E para cá também, e aqui embaixo, entre B e C também. Bom, eu tenho 3 correntes, então, aqui, né, que está mostrada aqui, que a corrente, então, ela está entrando por aqui, né, na fase A, e saindo por aqui, tá? Claro, aqui tem uma fonte de trifásica, né? Conectando, ligando eles. Então, a fonte, a corrente vai circulando aqui, ó. Então, eu tenho uma fonte aqui, né? Trifásica, né? Então, a fonte trifásica aqui. Posso ligar em estrela ou em triângulo. Essa fonte, então, ela é que está conectada aqui, né? Na fase A. Aqui, então, para a fase B. E, por exemplo, aqui para a fase C. Tudo bem? Ué, mas e aí, o que acontece com B', C' e o A'? Né? Bom, o que acontece é que a gente vai ligar o método de ligação do estator, a gente vai ver mais para frente, eu posso ligar meu estator aqui, nessas espiras, em estrela, por exemplo. Então, eu vou ligar o B' junto com o C', junto com o A'. Tudo bem? Em curto-circuito aqui, ó, o A' com o B' com o C', formando uma estrela, tá? A gente vai ver daqui a pouco isso aí. Bom, então eu vou ter uma corrente IA aqui, pessoal, né? Que ela, na verdade, está vindo por aqui. Eu peguei um momento aqui em que ela está circulando desse jeito, né? Então, a fase A está aqui e ela volta a corrente pela A', tá? Bom, aí o que acontece aqui? Então, a corrente elétrica,
ela está associada, quando ela passa, ela gera um campo magnético em torno dela. E quem é a fonte do campo magnético? É a intensidade de campo magnético, que a gente viu ontem na aula de transformador. É o campo H, né? Por quê? A integral, só relembrando para vocês, de H, né? Produto escalar com dl era igual a NI, né? Ou seja, aqui o I, então, né, gera o meu campo H. Tudo bem? Que está aqui, ó. Então eu vou ter um H para a fase A, um H para a fase B e uma intensidade de fluxo magnético para a fase C. Tá? Bom, então se as minhas correntes são cossenoidais e defasadas 120 graus no tempo, então vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu limpar aqui. Bom, então vai acontecer aqui o seguinte. Então eu vou ter um HA na direção X. Então eu vou pegar aqui, ó. Então lembra, me inspira o a linha está aqui, né? A e a linha estão aqui. Então ela gera o campo H só nesse sentido aqui, ó. Quer dizer, nessa direção, o sentido varia, né? Então o sentido fica positivo aqui, diminui, vai para cá. Diminui, vem para cá. Mas ele sempre fica na direção X aqui, ó. Tudo bem? Então ele fica positivo, né? H, 0, menos 1, né? Menos H. E ele fica aqui nessa posição, o HA. Tudo bem? Agora, o B vai ficar nessa posição. Então, o B aqui vai ficar, né, sempre nessa posição aqui. Tá? E o C, então, sempre perpendicular, né, ó, a direção aqui do B. Então, aqui está o HB, por exemplo. Né? E o HC está perpendicular aqui, né, a essa linha aqui. Então, HC está aqui, ó. Tudo bem? Bom, como que eles vão interagir, né? Então, ou seja, o HA, ele só varia nessa direção aqui, nesse, né, o sentido dele aqui nessa direção. O HB varia o sentido dele nessa direção e o HC varia o sentido dele nessa direção aqui, né? Ou seja, como eles estão, então, 120 graus mecânicos espaçados, né, a direção de cada um, e ainda eles variam de intensidade, né? Ou seja, o sentido deles também varia com 120 graus, né? Aqui. O que vai acontecer é que todo momento eu vou ter uma soma desses três vetores, me formando um H resultante. Vamos ver o que dá essa soma aí, pessoal? Então, olha lá. Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho minhas três correntes defasadas 120 graus no tempo, espiras defasadas 120 graus no espaço, gerando, então, intensidade de campo magnético com direções espaçadas 120 graus, né, aqui no espaço, e sentido variando com 120 graus no tempo. Então, a soma desses vetores, né, então vão ter três vetores que a cada momento a soma deles vai ter uma resultante. Vamos ver aqui, ó. Então, quando a minha corrente fase A está no máximo, então o meu HA está no máximo nesse sentido. O meu B e C, eles estão no sentido negativo e com metade do valor do A. Então, eles estão para cá, o B para cá, quer dizer, o B para cá, o C. Né? Então, a soma, se eu pegar a projeção do B e do C, eles vão se cancelar nesse sentido aqui do Y, né? E vão se somar no sentido aqui de X com o A. Então, vai me resultar esse campo, né? Essa intensidade resultante aqui que está em cinza aqui, ó.
Aí, deixa eu ver se isso aqui passa. Olha lá, à medida que eu vou variando o tempo, o que está acontecendo? Vejam que os meus 3 intensidades estão variando, vetores aqui no tempo, né? O sentido deles, gerando, então, um campo magnético resultante que tem sempre a mesma intensidade em todo momento, porém com direção variável, né? Então, veja bem, passar de novo. Vejam que o vetor em cinza ele não muda de magnitude, ele só muda de direção. Vocês estão percebendo? À medida que a corrente vai variando, tá? Olha lá. Então eu produzi um campo magnético que é girante, tá? Bom, aí aqui, ó, o que a gente pode associar então? Esse campo magnético resultante? Como se ele fosse um ímã que girasse aqui dentro do meu motor, tá? Então, aqui tem outra animação para vocês verem, né? Olha lá, é como se fosse um ímã que está girando. Então, eu estou produzindo esse campo magnético, na verdade, do estator, pelas correntes que está passando aqui no estator, tá? Olha lá, né? Bom, alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Tudo bem? Bom, aí aqui está a prova matemática, tá? Desse campo magnético aqui girante, de como ele, por que ele fica constante, né? Durante todo o tempo e só muda de direção. Então está aqui a prova matemática da soma desses 3 vetores, né? Variando aqui com o tempo, tá? Então, se vocês aqui por identidades trigonométricas, você chega então que o campo H resultante, ó, vai ser 3 meios do H original vezes cosseno de ômega t. Olhem aqui que a velocidade que ele está girando é ômega, né? Ômega é a velocidade de rotação. Então, pessoal, se eu tenho a frequência da rede elétrica é 60 Hz, né? Se eu alimento esse meu motor com essa frequência, né? essa corrente de 60 Hz, qual é a velocidade que vai girar esse meu campo magnético? Hein? Em radianos por segundo. Como é que a gente calcula? Ômega é igual a quanto? Velocidade angular. Vale 2π vezes a frequência. Qual frequência? A frequência elétrica da rede que está, daquelas fontes que estão alimentando o motor. Então, nesse caso aqui, o meu motor vai girar, né, o campo magnético dele, na verdade, gerado pelo estator, vai girar a 377 radianos por segundo. Tudo bem? Bom, então tá aqui, ó, o H resultante para o eixo X, para o Y. Então, a soma dos dois vai me dar, né, aqui, um campo resultante constante, né? Ou seja, que gira aqui no tempo, o x e y está sempre variando, ó, né? E eles estão se deslocando dentro do meu estator, tá? Agora, o que acontece se eu pegar a minha fase A e duplicar ela? Ou seja, eu vou pôr minha fase A aqui no meu estator, só que em vez de a entrada e a saída dela estava aqui desse lado, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a saída dela a 90 graus. E aí eu vou duplicar a fase A, vou passar ela de novo, como se fosse uma linha de costura, né?
vou passar ela aqui, vai sair aqui, depois ela vai entrar aqui de novo a 90 graus e sair aqui. O que eu estou fazendo é dobrei, né, o efeito da fase A aqui no meu estator. Mesma coisa eu fiz para as outras fases, para B e C. O que a gente vai conseguir agora aqui, pessoal, é que o meu motor, em vez de ser um ímã só, desse jeito, né? Só um norte e um sul, eu vou conseguir 2 nortes e 2 sus, né? Vamos ver como é que isso acontece. Veja bem aqui, ó. Então eu vou ter esse meu campo agora vai gerar uma parte aqui, ó. Vou ter uma parte aqui, vou ter 4, né? Eu posso separar aqui em 4 pequenos campos, tá? Olha a seta cinza aqui, ó. Tudo bem? Ainda é girante, tá? Porém, se vocês perceberem, né, o mais importante aqui, que se vocês perceberem que esse meu campo aqui, deixa eu ver se tem outro, tá aqui, ó. Então tá aqui 2 nortes, 2 sus. Então o que, que vai acontecer aqui? Quando a minha corrente elétrica andar 360 graus, né? O quanto esse meu ímã vai ter andado dentro daqui do rotor, hein, pessoal? Quer dizer, do estator. Quanto vai ter se deslocado esse ímã? Para 360 graus da corrente elétrica. Então, se a gente for perceber, esse norte aqui, quando ele começa a girar, logo ele vem para cá. Então, quando ele anda metade do caminho, aqui vira norte novamente. Então, se eu tirar uma fotografia desse norte aqui, ou depois que ele girou e ele está aqui, se eu tirar a fotografia, você não consegue distinguir, né? Ou seja, ele dá uma volta completa em termos de corrente elétrica. Quando a corrente elétrica anda 360 graus, o meu ímã aqui andou só 180 graus, tá? Então, o efeito de eu aumentar esse número de espiras aqui espaçadas aqui no meu estator, né? Duplicar a fase A e duplicar a fase B, duplicar a fase C, é produzir uma máquina com 4 polos e com velocidade que é metade da velocidade da máquina anterior, tá? Porém, essa máquina aqui eu vou ter mais torque, tá? O torque vai ser também o dobro, porém a velocidade vai ser metade, tá? Bom, então vamos ver aqui a animação, ó. Então, vejam que quando eu andar 360 graus com a corrente, vê aqui que ela vai variar, olha aqui, ó, virou X, né? Ela vai virar a ser uma bolinha aqui com a intensidade alta quando esse norte aqui alcançar essa posição, né? Olha lá, tá? Ou seja, aqui comecei de novo a corrente, ela andou 360 graus. Só que o meu campo só andou metade do caminho, tá? Aqui a comparação entre as duas, ó. Uma máquina de 2 polos, uma de 4, né? Só olha essa resultante final aqui, ó. Vejam que enquanto essa vai dar uma volta inteira quando a corrente anda 360 graus no tempo, essa aqui vai andar só metade do caminho no espaço, né? Quando a minha corrente completar os seus 360 graus. Então eu preciso de 2 ciclos de corrente, nesse caso aqui de 4 polos, para ela andar 360 graus, que nos traduz em metade da velocidade. Então, esse motor de 4 polos tem metade da velocidade desse motor de 2 polos. Tá? E aí eu posso ter motor de 6, de 8 polos, tá? Sempre eu vou, então, reduzindo a minha velocidade de acordo com a quantidade de polos. Então, ou seja, se eu pegar a máquina básica aqui, que tem um par de polos, né? Um par, ó, um norte e um sul, então tem um par de polos. Eu pegar essa máquina aqui, que tem 3 pares de polos, né? Então aqui a velocidade desse caso aqui
vai ser 1/3 da velocidade dessa máquina aqui. 8 polos vai ser 1/4 dessa velocidade aqui. Assim como a máquina de 4 polos. Eu tenho 2 pares de polo. Então, a velocidade é metade da velocidade dessa máquina aqui, que só tem um par de polo. Tá claro, pessoal? Então, assim é que o fabricante consegue fazer máquinas com velocidades nominais diferentes. Tá? Bom, vamos ver aqui o que acontece quando eu faço uma ligação correta, né? Ou seja, ligo a fase A aqui certinho, né? Entrada, saída, a fase B e a fase C corretamente, e quando eu faço uma ligação incorreta, né? O que acontece com o campo dentro da máquina? Veja bem, essa aqui está bonitinha, né? Girando, e essa aqui eu fiz a conexão errada, não espacei as fases A e B corretamente. Então, olha só com esse campo girante aqui, ó, né? Olha só o que está acontecendo. Ele está aumentando de tamanho, ele está toda hora trocando de direção, né? Aleatoriamente. Então, quer dizer, essa máquina de ligação correta, A, B e C, e essa ligação aqui incorreta, tá? Bom, aquele foi para curiosidade, porque a gente viu no laboratório, né? Que acontece que o pessoal fazia a conexão errada das fases e aí a máquina não girava, ela ficava só trepidando, né? Então, acontece isso aqui que a gente acabou de ver. Bom, vamos falar da relação, então, aqui de novo, que a gente acabou de ver, entre a velocidade do motor e os pares de polos, né? Então, a gente viu que a velocidade que está girando, né, o meu campo magnético produzido pelo estator, ele depende dos pares de polo. Então, se tiver um par de polo, a velocidade vai ser 2π vezes 60 Hz, né? Que é a frequência da rede elétrica aqui no caso do Brasil. Se for 2 pares de polo, a velocidade vai ser metade da velocidade com um par de polo, né? Se for 3 pares de polo, vai ser 1/3, né? Se for 8, vai ser 1/4 da velocidade para um par de polo. Essa velocidade então em radianos por segundo. Se eu quiser em rotações por minuto, eu troco o π, o 2π por 60 aqui, ó, tá? Aí eu tenho rotação por minuto. Então vai ser 60 vezes 60 sobre π, para no caso um par de polo, vou ter 3.600 rotações por minuto. E para um motor com 4 polos ou 2 pares de polo, a velocidade de rotação do meu motor nominal vai ser de 1.800 rotações por minuto. Tá? Então, essas duas equações aqui, a gente consegue calcular a velocidade de rotação da máquina, tá? Do nosso motor. Bom, vamos falar então agora especificamente, né, começar a entrar na máquina. Então, a geração desse campo girante, ele tanto faz se é para máquina síncrona ou assíncrona. Então, o meu motor de indução, ele está dentro da categoria de assíncrona, a gente vai ver agora por quê. E agora, então, a gente vai falar sobre esse tipo de máquina. Bom, se eu pegar, então, o meu campo girante, então, meu BS é o campo que eu acabei de gerar aqui, tá? É o meu campo girante aqui, e ele, então, vai girar aqui, né? Então, quando o meu campo, então, eu tenho essa espira aqui, campo magnético, então, ele está variando no tempo dentro dessa espira, então, eu tenho, né, que a tensão induzida na espira vai ser a velocidade com que está girando esse meu campo B, vezes o produto vetorial com esse B, né? Então, vou pegar a velocidade de rotação, né? Vezes a intensidade de campo magnético, né? Vezes o produto escalar com o comprimento aqui dessa lateral da espira, tá? Então, essa é a tensão induzida aqui na minha espira. Se a gente for fazer os cálculos, a gente volta lá na lei de Faraday, tá? Só que lá na lei de Faraday, né, L
a gente tem que é o dφ/dt, né? N dφ/dt, tá? Então, se a gente fizer algumas manipulações algébricas aqui, a gente consegue voltar lá na lei de Faraday. Bom, então, só lembrando, VEL aqui é a velocidade que está aqui a minha espira, né? Ou seja, velocidade relativa, na verdade, tá, pessoal? Entre a espira e o campo magnético girante. Então, a velocidade relativa entre eles. Obviamente, se a minha espira está girando na mesma velocidade de B, eu não tenho variação de campo magnético dentro da espira, né? Então, essa velocidade é a velocidade relativa. Se a minha espira estiver parada e só o meu campo girando, essa velocidade aqui vai ser, então, a própria velocidade do campo magnético que está girando aqui em torno dessa minha espira, tá? Bom, como a minha espira ela está, então, fechada, pessoal, essa espira agora aqui, só para vocês não se confundirem, essa espira agora ela está no rotor, tudo bem? Então, essas espiras aqui, deixa eu voltar na máquina aqui, que estão no estator, elas estão produzindo o meu campo BS, meu campo magnético girante, tá? Agora eu tenho espiras também, ó, conectadas no rotor, né, para produzir o BR, tá? Vamos voltar lá no comecinho da aula, só para a gente relembrar aqui. Então a gente produziu o FIE. FIE aqui é o nosso BS, tudo bem? Vezes a área dá o FIE aqui, ó. Então esse FIE aqui é o nosso BS lá que a gente está mostrando, e a gente vai agora mostrar a produção do FIER, tudo bem? Ou seja, a gente mostrou como é que a gente produz o B aqui. Agora a gente vai mostrar como é que a gente produz a tensão induzida aqui na espira para tentar, então, reagir contra esse B e tentar, na verdade, seguir, né, esse B aqui para tentar parar a taxa de variação dele dentro da espira. Tudo bem? Então, voltar para onde a gente estava aqui. Bom, então estamos aqui. Então, essa espira agora aqui, ela está no rotor. E esse BS é o meu campo magnético girante que eu produzi pelo estator. Tá? Bom, como essa espira no rotor, ela é um caminho fechado, ao produzir uma tensão induzida, eu vou passar, então, uma corrente, né? Vai resultar uma corrente circulando aqui, ó, né? Nessa espira. Essa corrente elétrica, então, né, vai fazer surgir, então sempre corrente está associada com campo magnético, né, sempre que tem corrente passando, tem o campo magnético em torno dela. Esse campo magnético, pessoal, que essa espira vai gerar, né, essa corrente vai gerar, vai tentar produzir um campo magnético para se opor à taxa de variação desse outro campo aqui. O que é isso aí? Ele vai produzir esse outro campo magnético para, como se fosse um ímã, ajudar para atrair, né, esse campo aqui girante, né, de forma a eu alinhar a espira com ele, de forma a eu não ter mais variação de campo magnético dentro da espira. Né? É isso que a natureza tende a fazer. Ou seja, se eu tenho uma espira e tenho um campo magnético variando dentro da espira, faz surgir uma corrente elétrica de forma a se opor, né, a essa taxa de variação. Se vocês lembrarem lá, né, talvez do colégio de vocês, quando vocês começaram a ver lá a física, né, e eletricidade, vocês tinham lá, né, uma espira aqui, né, e aqui, então, eu tinha um ímã, né, aqui eu tenho um ímã. Então, aqui era, por exemplo, o norte, né, pintado aqui de vermelho. Então, aqui norte. E aqui, em azul, eu vou pintar o sul. Né? Aqui, sul. Então, quando eu aproximasse, né, ou seja, eu aproximar essa barrinha, esse ímã, nesse sentido,
O que vai surgir nessa espira aqui, hein, pessoal? Lembra lá do colégio? Se eu aproximar esse ímã aqui, ó, dessa espira, o que vai surgir aqui? Hein? Vai surgir uma corrente aqui na espira, né? E essa corrente, ela vai fazer surgir o quê? Essa corrente elétrica, por que ela surgiu? De forma a acontecer o quê? Isso aí, Pedro. Ao campo magnético se opondo ao ímã, né? Então, ou seja, pela regrinha da mão direita, vai surgir uma corrente aqui, né? No caso aqui, nesse sentido, né? Girando aqui, uma corrente elétrica, de forma que, ao aproximar o ímã, essa corrente gere um fluxo aqui, nessa espira, vai gerar um norte aqui, ó. Não é isso, pessoal? Tudo bem? Então, vai gerar aqui, né, um campo magnético aqui, ó, por toda a extensão da espira, né, aqui, de forma que eu tenho aqui um campo magnético, um norte aqui, né, se opondo ao norte desse ímã que está se aproximando. Tudo bem? Agora, se eu afasto o meu ímã, né, daqui, o que acontece com essa espira aqui, hein, pessoal? Inverto a corrente. Isso aí. Então, eu vou verter a corrente de forma a surgir aqui, né, um sul. Né? Então, se eu estiver afastando aqui, surge um sul aqui para tentar atrair. Falou, não, o ímã não vai embora, não. Né? Ou seja, nem se aproxima, nem vai embora. Fica onde você está. Né? Se o meu ímã estiver parado, o que surge aqui, hein, pessoal? Então, aqui a corrente inverteu, né? Se o meu ímã estiver parado, não tiver velocidade nenhuma, o que acontece aqui com essa espira? Ele só está próximo aqui, mas ele está parado. A corrente para. É isso aí. Então, nesse caso aqui, se o meu ímã estiver parado, não tenho nada acontecendo. Vamos dizer aqui agora que esse meu ímã aqui, ó, na verdade, ele está uma outra condição, ele está girando aqui, nesse sentido. O que está acontecendo aqui com a espira que está perto, hein, pessoal? Se eu vou pôr um eixo aqui no ímã, ó, e vou mandar ele girar aqui. O que está acontecendo aqui agora? O que vai surgir aqui na nossa espira? Então, veja bem, o meu norte está aqui, depois ele vai aqui para baixo, né? Isso, Pedro, vai surgir uma corrente alternada. Então, o que vai acontecer? Quando ele está indo embora, ele vai surgir um sul aqui, aí ele começa a ficar 90 graus, esse sul aqui some, né? Falou, opa, parou aqui a taxa de... Aí depois que esse sul começa a se aproximar, esse sul aqui começa a se aproximar, ele vai gerar aqui um sul, né? Quer dizer,
Ele estava em sul aqui, o norte estava indo embora, ele está gerando um sul para tentar atrair, né? Depois o sul veio, ele fala, não, vai, ele veio o sul aqui entrando, ele começa a surgir um sul para tentar se opor, aí depois o norte aparece de novo, ele gira norte de novo, começa a virar norte aqui. Então eu vou ter uma corrente aqui que vai ser alternada, como o Pedro falou, né? Tentando toda hora se opor esse ímã, uma hora para cá, uma hora para lá, né? Uma hora vai virar sul aqui, uma hora vai virar norte. Tudo bem? E vai ficar nisso aqui. Esse mesmo princípio se aplica ao que está acontecendo aqui com o nosso motor, tá? O que está acontecendo aqui com o nosso motor? Então eu tenho meu campo magnético aqui, o BS, ele está girando. Velocidade ômega aqui, que depende, claro, ômega ou ômega sobre P, né? Depende lá do número de polos que eu tenho na minha máquina, né? Mas ele está girando aqui. É o nosso ímã que está girando aqui, dentro dessa espira. Então, essa espira vai produzir uma corrente aqui alternada, né? E essa corrente alternada vai gerar um campo magnético, né? Também alternado, né? Um campo magnético aqui, BR, também alternado, que esse campo aqui, na verdade, é aquela reação norte-sul, né? Que essa corrente está produzindo, de forma a se opor à variação desse campo BS aqui. Tudo bem? Bom, então vamos ver aqui na animação isso aí acontecendo. Olha lá. Correu I, ó, apareceu um campo lá BR, ó, o ímã variou de a posição dele, surgiu corrente, corrente faz produzir um campo magnético que se opõe, tende a se opor à variação desse aqui, tá? Bom, então, para ele, então, esse campo, né? Essa corrente aqui, agora um outro efeito, olha só. Como eu tenho corrente, né? E eu tenho, então, um campo magnético que foi gerado, né? Por essa corrente, esses dois ímãs vão tentar se atrair, né? De forma a que a minha espira, né? Se eu tivesse a minha espira que eu desenhei aqui embaixo, ela tivesse livre, ela ia tentar a se mexer também, né? Então, ela vai tentar se alinhar de forma que a acompanhar esse meu campo aqui, porque imagina que aqui em cima dessa espira, né? Em cima dessa espira aqui, esteja, né? Vamos colocar um hominho em cima dessa espira aqui, ó. Nossa, olha que desenho feio, né? Mas é uma pessoa aqui. Se essa pessoa aqui, vamos pôr até um olho aqui vendo essa espira aqui, ó. Se essa pessoa está em cima dessa espira, vendo esse campo aqui, e essa espira está livre para girar, né? Se ele estiver girando junto, qual a velocidade que ele está enxergando do BS, hein, pessoal? Vamos dizer que eu estou girando essa espira na mesma velocidade desse campo BS aqui. Qual é a velocidade que esse hominho aqui está enxergando do BS? Qual é a velocidade relativa? É zero. Ou seja, não tenho que produzir nada, meu espira está na mesma velocidade do BS, então, maravilha, né? Então, ou seja, não tem corrente nenhuma sendo induzida aqui, né? Agora, se essa minha espira está parada, né, ela está presa aqui, e o meu BS, e o homem então está parado aqui, e ele está vendo o BS, né? E olhando para o BS, ele está vendo um BS girando aqui na direção dele. Nesse caso, vai começar a surgir aquela corrente alternada, né, que a gente acabou de ver. Tudo bem? E isso eu tenho, então, em tensão induzida, que é o que está dizendo essa equação aqui, ó. Tá? Então, essa é a velocidade relativa aqui, que o nosso companheiro aqui está enxergando. Tá? Bom, vamos apagar ele aqui. Aí, dessa corrente elétrica, então, que está passando aqui, pessoal, imersa num campo magnético,
entra de novo a força de Lorentz, né? Ou seja, a equação de Lorentz, ele fala que F vai ser igual, então, a carga elétrica vezes um campo elétrico, que estiver lá, né, presente, não é o caso, então essa parcela aqui, mais a velocidade relativa, produto vetorial com o campo magnético, que tem a dimensão aqui de um campo elétrico. Então, velocidade, produto vetorial da velocidade com campo magnético, a dimensão é de campo elétrico, né? Claro, V igual a N dφ dt. Variação, Faraday já descobriu isso. Taxa de variação no campo magnético produz tensão. Tensão é relacionada a campo elétrico, né? Tudo bem? Então vai aparecer a força de Lorentz aqui, de forma a movimentar essa espira, de forma que essa espira, no limite, tenha a mesma velocidade do B e pare de ficar variando B dentro dela, né? Bom, já que a gente está falando de rotor, vamos ver os tipos de rotores que existem aqui na máquina de indução. Então, o mais comum, né, é o gaiola de esquilo. É essa gaiolinha aqui, ó, parece uma gaiola de esquilo mesmo, que o esquilo fica girando dentro aqui, né? Só que não tem esquilo nenhum aqui dentro, né? Bom, nesse tipo aqui, pessoal, eu tenho espiras. Então, cada barrinha dessa está curto-circuitada com a sua vizinha, com a sua vizinha, com a próxima, com a próxima, com a próxima. Eu tenho todas as barras, então, em curto-circuito. Então, aqui forma como se fosse diversas combinações de espiras, né? Dentro aqui do meu rotor. Outro tipo de rotor, bastante comum e utilizado, porém mais caro, é o de rotor com anéis deslizantes, ou chamado rotor bobinado. Dentro dele, eu tenho uma cópia, vamos dizer assim, das bobinas do meu estator. Então, a bobina do meu estator eu faço da mesma forma aqui no rotor. Coloco uma fase A aqui, a saída fase A aqui, fase B, fase C, tá? Faço também essas bobinas, como eu fiz no estator, faço no rotor. Qual que é a vantagem, né, de uma em relação à outra? A vantagem da gaiola de esquilo é para aplicações, né, onde eu não preciso ter acesso à bobina do rotor. Ou seja, eu ponho meu motor lá para funcionar e acabou, né? Não vou mexer no torque, não vou fazer nada. Então, eu ponho gaiola de esquilo, bem mais barato, dá menos manutenção. Esse rotor bobinado é quando eu quero, a gente vai ver depois, fazer algumas modificações, principalmente na partida do motor de indução, tá? Então eu tenho acesso, essas anéis aqui me dão acesso a essas bobinas aqui, tá? Fase A, B e C. Então eu tenho acesso a essas bobinas que estão aqui dentro. Então eu posso, por exemplo, colocar um resistor em série com a bobina, posso colocar, por exemplo, né, onde está sendo bastante usado o motor de indução, não como motor, mas como gerador. Está sendo bastante usado em geração eólica, né? Então, na geração eólica, na verdade, eu alimento aqui com uma fonte de tensão, né? Claro, sintetizada por um inversor de frequências, né? Então, então eu consigo fazer o meu rotor aqui gerar aquele campo magnético do jeito que eu quero no rotor, de forma a se opor do jeito que eu quero em relação ao campo gerado pelo estator, de forma, então, eu extrair energia do vento. Aí não é o caso, não vai entrar nesses detalhes aqui, tá? Então, para a gente estar usando ele como motor. Bom, então vamos ver mais em detalhes aqui o que está acontecendo na espira lá dentro do nosso rotor. Então, o BS é o nosso campo girante, né? Aqui está a nossa espira lá do rotor, que está nessa, vou colocar a velocidade dele, está na direção a θ. E o meu BS na direção radial, a R. Tá? Então, eu troquei aqui, em vez de ser XY, coloquei na coordenada θ e R, nas coordenadas cilíndricas. Tudo bem, pessoal? Já que o nosso motor é um cilindro. Bom, então o véu aqui é a velocidade tangencial, né? Relativa entre o rotor e o campo girante. Então, a relação, né,
com a velocidade de rotação, né? Ou seja, a diferença entre a velocidade que está girando a minha espira aqui, do rotor, e a velocidade que está girando o meu BS, vai nos dar a velocidade relativa aqui, ômega, né? Então, o ômega aqui vai ser, que é a velocidade do que está girando a espira, né? Então, qual a velocidade girando a minha espira? Ah, vai ser o ômega do rotor, quer dizer, do estator, o ômega S, que é a velocidade do campo BS, menos a velocidade da expira. Quer dizer, peraí, pessoal, deixa eu refazer aqui deixa eu refazer aqui essa argumentação. Peraí. É o seguinte, a velocidade ômega aqui vai ser a velocidade relativa, né? Ou seja, da espira com o campo magnético. Qual é a velocidade relativa? Vai ser a velocidade do campo menos a velocidade da espira. Tudo bem? Vai nos dar a velocidade relativa aqui, ômega. Tá? Então, a velocidade relativa entre a espira e o meu campo girante, produzido pelo estator, vai ser, então, o V aqui dividido sobre L sobre 2. Né? Então, o ômega é a velocidade em radianos por segundo, né? Velocidade angular, é dado pela velocidade tangencial dividido pelo raio, né? Que é L sobre 2. Né? L é esse comprimento aqui. Então, a tensão induzida nessa barrinha aqui, ó, né? Vai ser, então, ômega, que é a velocidade relativa, né? Vezes L sobre 2 na direção a θ, produto vetorial com B, que está na direção a R, o BS aqui, tá? Vezes o C na direção menos a Z. Né? Parece complicado aqui, mas isso nos dá a tensão induzida final aqui, ó, que vai ser, então, menos a velocidade relativa, ômega-S menos ômega-R, vezes L sobre 2, vezes densidade do campo do estator, BS, vezes o comprimento aqui da espira, tá? Bom, se o meu rotor estiver parado, né, ômega R é igual a zero, minha espira vai enxergar, né, qual velocidade? A velocidade do campo ômega S, né? Então, nesse caso, qual que vai ser a tensão induzida? Né? Vai ser a velocidade vezes B vezes C. Então, veja bem, essa velocidade aqui, no caso aqui, seria a velocidade, V o zero aqui, a velocidade do rotor parado. Então, ele tem tensão induzida máxima nesse caso, tá, pessoal? Se tiver girando o meu rotor também, aí a velocidade cai, velocidade relativa, né? Porque o meu rotor se aproxima da velocidade do campo. Então, a minha tensão induzida também cai, né? Então, a essa diferença de velocidade, pessoal, a gente vai ter uma equação, se eu pegar, então, ômega S menos ômega R e dividir pelo ômega S, que a gente vai chamar de escorregamento, tudo bem? Ou seja, né, resumindo tudo que a gente falou aqui, o escorregamento é o quanto o meu rotor, a minha espira, né, ela tem de diferença de velocidade em relação ao campo magnético que está girando lá dentro do meu motor, né, produzido pelo estator. Ou seja, quanto o meu rotor escorrega em relação ao meu rotor. Então, imagina que o meu estator está produzindo um campo a 1.800 rotações por minuto e o meu rotor está girando a 1.750 rotações por minuto. Então, ele está escorregando em 50 rotações por minuto. Tudo bem? Bom, então se o rotor estiver parado, o escorregamento é 100%. Se o meu rotor estiver na mesma velocidade do meu campo produzido pelo estator, o escorregamento é zero. Agora eu pergunto para vocês, né, nesse caso aqui. Se a minha velocidade do meu rotor estiver na mesma velocidade do meu estator, quanto vale a tensão induzida?
Hein, pessoal? Zero. Isso aí. Então, quer dizer, nesse caso, meu motor de indução, se eu tenho tensão induzida zero, qual é o valor da corrente? Também é zero, né? Tenho torque? Se a corrente ficar zero, tenho torque? Pela força de Lorentz aqui, ó. Tem carga elétrica? Não tem corrente aqui, né? Então não tenho torque. Ou seja, meu motor de indução, o meu rotor, ele funciona com o rotor na velocidade síncrona? Dá para o motor acionar alguma carga se o meu rotor estiver na mesma velocidade do meu estator? Quer dizer, do campo gerado pelo estator? O que eu tenho que fazer para aumentar o torque, então? Ó, coloquei uma carga mecânica aqui grudada nesse eixo aqui, uma esteira, né, para ele girar. O que vai acontecer com a velocidade do rotor para ele ter torque, ter força? O que ele precisa? Ele precisa de corrente elétrica, né? Para ter torque. Quanto maior a corrente elétrica, maior o torque. Então, para ele ter um torque alto, uma corrente elétrica alta, o que vai ter que acontecer com o meu rotor, hein, pessoal? Quando eu ligar a carga mecânica nele? O que vai acontecer com a velocidade do meu rotor? Hein? Então, ó, vamos pensar o seguinte. Se para eu manter, se eu tivesse na velocidade síncrona, não tenho torque nenhum. Então, se o meu motor não tivesse atrito nenhum, a velocidade ômega-r poderia, no limite, chegar em ômega-s, que é o que a natureza quer fazer, né? Ela quer que produzir uma espira de forma que a espira acompanhe o ômega-s e parar de ter variação de campo magnético dentro dela. Agora, isso não é possível, tem atritos, né? Então, o que vai acontecer? Vai tender a frear a minha espira, né? Esse meu atrito. Né, o próprio atrito, não estou nem falando de colocar carga mecânica nenhuma ali, né? Estou falando só do atrito ali do rotor com o estator, né? Do ar também, né? Resistência do ar. O que está acontecendo é que a minha espira vai tentar cair a velocidade. Que a espira começa a cair a velocidade, surge uma corrente elétrica, de forma a estabelecer um campo magnético que faça a minha espira, né? Produzir então uma força, né? De forma a ela tentar seguir, continuar seguindo o BS, né? Só que se ele conseguir chegar na velocidade C0 de novo, a velocidade cai novamente, ou seja, na verdade ele vai estabilizar numa velocidade ligeiramente inferior à velocidade do campo BS, de forma a sempre ter uma corrente elétrica ali, né, para manter um torquezinho ali para vencer o atrito. Se eu começo a colocar carga mecânica, o que eu estou fazendo é tentar frear essa espira. Ela vai reagir. Reagir como? Produzindo uma corrente elétrica maior. Ora, como que ela está produzindo uma corrente elétrica maior? Ah, a tensão induzida ficou maior, a velocidade relativa aumentou, né? Ou seja, caiu a velocidade do rotor. Então, sempre no motor de indução, por que ele é assíncrono? Porque a velocidade do rotor está sempre abaixo da velocidade do campo do estator. E quanto maior a minha carga mecânica, mais devagar ele vai girando. Para produzir mais corrente, manter um torque e pelo menos manter na velocidade mais próxima possível da velocidade do campo do estator. Tá claro isso, pessoal? Nem que vocês não precisem decorar esses equacionamentos aqui. O bom é saber o princípio. Por que o motor de indução, quando eu ponho carga mecânica, ele cai a velocidade? Ele cai a velocidade justamente para produzir corrente elétrica. Corrente elétrica é imerso no campo magnético, sinônimo de torque. Produz mais torque para tentar manter
a velocidade da espira o mais próximo possível da velocidade do campo que está girando. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho do método de ligação, que eu falei para vocês, né? Lá, espiras, então está aqui o estator, ó. Então, meu estator, eu vou ligar ele, né? Em estrela, então está aqui, ó, entrada, saída da espira, né? Então, eu posso ligar ele em estrela. Então, eu pego todos o A', né? B' e C', conecto junto, formando aqui um neutro, ligando em estrela não aterrada, né? Então, aqui só está desenhado diferente, tá? Mostrando aqui a estrela, ó. Então, se eu tenho a tensão de linha aqui, em cima da espira da fase A vai aparecer a tensão de fase, V' sobre raiz de 3. Na ligação triângulo, como a tensão de linha, né, aqui no caso, a tensão entre A e o ponto N é tensão de fase, né? No caso, a ligação estrela é V de linha sobre raiz de 3. Na ligação triângulo, a vantagem é que aqui eu tenho a tensão de linha já aplicada em cima da espira da fase A, tensão de linha na fase B, tensão de linha na fase C. Tá? Bom, percebam que aqui a minha tensão, apesar de eu aplicar uma tensão igual de linha, na ligação triângulo, quer dizer, na estrela e na triângulo, a tensão resultante em cima da espira é menor nesse caso aqui, da ligação estrela, do que a tensão que aparece aqui na ligação em triângulo. Isso também vai fazer com que, nesse caso aqui, a corrente elétrica seja menor, né? Ou seja, eu tenho menos tensão, né? Do que a corrente que vai aparecer aqui, no caso, que a tensão é a tensão de linha, né? A espira é a mesma, né? Ou seja, a gente, então, no motor, para ter uma corrente menor de partida, a gente liga o motor na ligação estrela e depois a gente passa ele para a ligação triângulo, para ele ter o máximo de tensão, para ter o máximo de torque. Tá? Bom, como que é feito isso? Isso é feito através da chave, chamada chave estrela-triângulo. Então, são essas chavinhas aqui. Então, aqui é dentro do meu motor. Tudo bem? Eu tenho acesso ao A+, B+, B+, A-, B-, C-, que seriam os nossos A', B', C'. Então, eu vou ligar, né, aqui, por fora, o A com o C', o B, né, aqui com o A' e o C com o B', de forma que quando a minha chave estiver nessa posição aqui para baixo, ó, o meu motor, meu estator está ligado em triângulo. Quando estiver aqui em cima, eu vou ligar o A' e o B' juntos, em curto, ó, de forma que quando a minha chave estiver para cima, ele está em estrela, tá? Olha lá. Então aqui, ó, está em estrela, girei a chave, triângulo, estrela, triângulo. Tudo bem? Então, pessoal, o motor lá do laboratório, ele tem 12 terminais. Ou seja, ele tem dois grupos, né, de bobinas, ou seja, duas espiras por fase. Então, a gente tem 12 terminais aqui, ó. Tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tudo bem? Então, eu posso ligar, por exemplo, as minhas bobinas da fase A. Né? Eu tenho duas bobinas por fase, né? Então, eu posso ligar essas duas espiras aqui em série ou em paralelo. Ó, série ou em paralelo. Qual é a diferença? Aqui, eu vou ter a corrente... A minha bobina sempre ela comporta, né, no máximo, a corrente IA. Se eu ligar, então, em série, eu vou poder aplicar aqui nela uma tensão maior, já que tenho duas em série, né? De forma a produzir IA. Se eu tiver em paralelo, eu vou ter o dobro da corrente aqui, mas a tensão que eu estou aplicando aqui é metade do valor. Então aqui, ó, tensão é o dobro, corrente é a mesma. Aqui eu posso aplicar a metade da tensão, só que a corrente lá da fonte vai ser o dobro. Então tá aqui, ó, estrela dupla, chamada de dupla estrela, tá? Então, ó, tensão
de linha aqui vai ser, como eu tenho duas bobinas, então vai ser 2 vezes o V da bobina vezes raiz de 3. Aqui eu tenho o duplo, aqui eu tenho um triângulo ligado em série, triângulo série, então aqui eu tenho estrela série, triângulo série. Aqui eu tenho dupla estrela, tá? E aqui eu tenho duplo triângulo. Então são jeitos que eu posso ligar a máquina lá no laboratório e também comercialmente tem máquinas que são desse jeito para você poder alimentar o seu motor com tensão maior ou menor, tá? No caso aqui, ó, eu posso alimentar com 2 vezes o V que cada bobina suporta, né? O meu VAB aqui. Nesse caso, a tensão de linha máxima tem que ser o próprio V da bobina, tá? Então, por exemplo, eu tenho 220 volts. Minha bobina suporta 220 volts. Então, eu tenho que ligar aqui 220 volts. Tem que ligar, posso ligar em paralelo, né? Eu vou ter que ligar aqui em paralelo. Se for, se eu tiver 440 volts, aí eu tenho que ligar em série as bobinas, porque vai ficar 220 em cada uma. Tudo bem? Então tá aqui, ó, pessoal, esse resuminho que eu falei para vocês, tá? Bom, isso aqui é como tá lá no laboratório, tá? Como vocês não vão lá para o laboratório, mas vocês vão acompanhar depois um vídeo gravado. Lá o nosso motor ele tem, aqui estão os 12 terminais, tá? Mais os 3 do rotor. E aí a gente faz essas conexões de série, em paralelo, estrela e delta, fazendo as conexões através de plaquinhas que a gente coloca, que tem lá no laboratório, aqui nesses terminais, tá? Bom, tem todas as configurações aqui de como ligar esse motor. Bom, vamos para o circuito equivalente então, pessoal. Então, nosso circuito equivalente, vocês estão notando alguma semelhança com o que vocês viram ontem? Com o que isso aqui se parece? Hein? Olhando esse circuito equivalente aqui, é o circuito equivalente do que isso aqui, hein, pessoal? Parecido. A gente viu ontem, na aula de teoria. É o circuito equivalente de um transformador, né? Eu posso imaginar um motor de indução como se fosse um transformador? O que vocês acham? Vamos pensar, transformador eu tenho primário e secundário. Lá eu tenho um campo magnético que está variando, ele não está girando, mas ele está variando, né? Dentro de uma espira. Logo eu tenho, então, se eu alimentar o meu primário, gera um campo magnético variante no tempo, que concatena a bobina do meu secundário, que gera uma tensão induzida. Se eu tiver uma impedância ligada lá na saída do meu secundário, surge uma corrente elétrica de forma a produzir um campo magnético, né, que vai contra a taxa de variação no campo magnético produzido pelo primário. Falou, opa, aqui é parecido. Olha só como é parecido. Eu vou alimentar o meu estator, vai produzir um campo magnético, que no caso aqui, variante no tempo, no caso porque ele está girando, né? Esse campo magnético, então, que está girando, variando, ele gira e ele concatena, então, uma espira de um secundário, que no caso aqui é um rotor, né? A espira lá do rotor, de modo que esse rotor ele vai produzir uma corrente elétrica para produzir um campo que vá contra esse campo magnético que está girando. A diferença é que agora esse meu secundário ele está livre para girar também. Então, ele, a espira em si vai começar a se movimentar, né? Lá do meu transformador, né? Ele está parado. Aqui no meu caso do motor é uma espira que também
e está tendo um campo magnético girando dentro dela, variando, vai produzir uma corrente elétrica, só que essa corrente gera torque, né? Que ela está imersa no campo magnético. Gera torque e ela vai tender, então, a movimentar esse meu rotor, essa minha espira. Então, veja bem, em termos do estator e do primário, mesma coisa. A resistência aqui, então, é a resistência da bobina. Então, eu vou ter um circuitinho desse por cada fase, tá, pessoal? Fase A, B e C. Então, estou pegando só da fase A, por exemplo, aqui, ó. Vão ser 3 idênticos, né? Porque as fases são equilibradas. Então, eu vou ter a resistência da bobina do estator, reatância de dispersão, tanto do estator quanto do rotor também tem, né? Aqui a resistência da bobina lá do rotor. Esse XM representa o campo magnético BS, né? Que está lá, na verdade, o resultante, né? Entre o BS e o BR, né? O resultante. Aqui a tensão que eu estou alimentando, corrente elétrica no estator, corrente elétrica no rotor. O que representa a resistência aqui? Está vendo que entra o valor da resistência do rotor vezes 1 menos escorregamento dividido pelo escorregamento? Essa resistência é uma resistência variável, né? Vamos dizer assim, no modelo, né? Por quê? Ela representa, pessoal, para a gente, a carga mecânica que a gente coloca no rotor. Olha só, se o meu rotor tem um escorregamento maior, ou seja, meu S é um valor aqui menor, o meu R aqui tende a... então, por exemplo, imagine que o meu escorregamento seja de 2%. Então, esse meu R aqui é como se ele tendesse a aumentar, né? Então, o que está acontecendo? Por que isso aqui está acontecendo, hein, pessoal? Quer dizer, desculpa, diminuir. Por que isso está acontecendo? Por que isso aqui representa a minha carga mecânica? Ó, vamos pensar um pouco. Se o meu estator, né, o meu rotor, quer dizer, ele diminui de velocidade, o que está acontecendo com ele é que a tensão induzida, né, está sendo maior e eu tenho uma corrente elétrica maior passando, né? Se eu tenho uma corrente elétrica maior passando, né, quer dizer que foi devido a uma carga mecânica que eu coloquei, né? Então, se eu tenho uma corrente elétrica maior passando no rotor, foi porque eu freiei ele. Se eu freiei ele, é porque eu estou produzindo mais torque, né? Ou seja, moral da história aqui, né? Essa resistência é a própria resistência do rotor, né? Que a gente pode separar aqui, sendo que uma parcela dela representa a potência convertida em mecânica, tá? Então, essa resistência representa a carga. O nosso transformador seria o mesmo que colocar uma impedância lá para ele alimentar. No caso do rotor, o que eu coloco nele são cargas mecânicas, né? Ou seja, eu faço ele frear ou eu faço ele, alivio ele e ele acelera novamente, aumenta a velocidade novamente, né? Então, essa minha carga, entre aspas, né, é representada. Então, a única resistência que eu tenho lá dentro do meu rotor, né, que converte energia em potência ativa, é a própria resistência do rotor. Tudo bem? Então, eu vou colocar uma parcela dessa resistência aqui como se ela estivesse variando, tá? Que vai representar aqui, então, para o meu circuito equivalente, né, a energia elétrica, a parcela de energia elétrica está sendo convertida em energia mecânica, tá? Bom, vamos ver o que acontece aqui, então, quando eu coloco S igual a zero, ou seja, meu escorregamento é zero, ou seja, o que acontece com a resistência aqui, se o escorregamento é zero, né? É pequenininho, meu R fica grandão, não é verdade? Então, minha corrente é baixinha. Ou, no limite,
meu R tende a infinito. Ou seja, não tem corrente elétrica lá sendo induzida no rotor. Não é verdade? Né? Então, não tem corrente elétrica no rotor. Se o meu R aqui, então, meu S é 0, 1 sobre 0 aqui no limite, o meu rotor é como se eu tivesse aberto lá o transformador, não colocado carga nenhuma na saída do secundário. Tudo bem? Agora, então nesse caso, o que vai acontecer? A potência elétrica entregue aqui é 0. Mas a potência mecânica, né, também vai ser 0. Mas ela vai ser 0 porque, nesse caso aqui, eu não tenho torque. É ou não é? Não tem corrente, não tenho torque. Logo, potência mecânica é torque vezes velocidade do rotor, que é 0. Agora, vamos fazer o contrário. Eu vou pôr o escorregamento agora unitário, ou seja, travei o meu rotor, segurei ele lá, pus uma carga pesadona nele, não deixei ele girar. O que vai acontecer? Para ele, o escorregamento é 1. Então, essa resistência que está aqui, ó, vai tender a 0, um curto-circuito. É como se eu tivesse com carga tão pesada que ele não consegue girar. Minha corrente vai tentar um máximo, vai lá para o máximo, né? Meu torque, então, vai tender a um valor aqui alto, né? Tendendo a querer girar essa carga, só que ele não consegue, o rotor está travado, ó. Então a potência mecânica é 0, mas tem o torque, né? Então, eu tenho corrente elétrica dentro da espira, tenho um campo magnético, tenho a força de Lorentz atuando, tenho torque, mas não tenho potência porque eu estou travando o meu rotor. Estou segurando ele, não estou deixando ele girar. Tá? Então, isso, se agora eu vou colocar para vários valores de escorregamento, eu vou ter a curva de torque, ou a curva da potência, nesse caso aqui. Né? Qual vai ser a potência mecânica? Então, se o meu ômega é 0, ou se ele está na velocidade da meu campo girante do estator, minha potência é 0. Né? Tanto com o rotor, aqui nesse caso, bloqueado, quanto com o rotor na velocidade síncrona, eu não tenho potência sendo entregue. Né? Pessoal, estou multiplicando por 3 aqui porque é trifásico. Tá? Então, quando o meu S, eu libero aqui o meu rotor, ele começa a aumentar a velocidade, começa a ter potência mecânica, olha lá. Tá? Bom, então qual que vai ser a potência mecânica na saída, então, desse motor, né? Então, potência mecânica é a variação do trabalho no tempo, né? Então, é E força vezes distância. Então, distância, lembra da nossa espira lá? Era o raio, né? L sobre 2. Então, essa é a força de Lorentz vezes L sobre 2 vezes o ômega R, que é o V, que é a velocidade relativa. Então, a potência mecânica vai ser torque vezes velocidade. Então, isso aqui é torque, né? Torque vezes velocidade do rotor. Então, vai ser P mecânico, né? Se eu passar o ômega R dividindo, torque vai ser o P mecânico sobre o ômega R. Só que o ômega R ele tem uma relação com o ômega S dado pelo escorregamento. A gente viu lá naquela equação anteriormente aqui para cima. Né? Eu não vou voltar lá porque tem muitos slides para voltar. Mas, se vocês lembrarem, né, o S era igual a ômega R menos o ômega S menos o ômega S sobre o ômega S. Né? Então, eu consigo chegar nessa expressão aqui. Ó. Então, pessoal, aqui estão as curvas de torque, que é essa aqui. Ó. Então, eu tenho rotor travado, tem um torque aqui de partida que a gente chama. Tá? Quando a máquina começa a acelerar, né, ele atinge um torque máximo, né? E aqui a região, se eu chegar, né, nesse limite aqui, que na verdade eu começo a acionar o rotor de modo a fazer ele chegar na velocidade síncrona, aí ele tem aqui escorregamento 0. Né? Na máquina de indução isso não acontece, vamos ver aqui o porquê. Então veja bem aqui a curva de torque velocidade, tá? Velocidade, torque.
Vamos ver aqui os tipos de carga para a gente colocar aqui. Então, a minha carga, pessoal, ela vai estar aqui, ó. Então, o conjugado da minha carga, eu vou pôr aqui. Então, se eu colocar uma carga aqui, ó, esse é o conjugado da minha carga mecânica, né? Aonde vai estabilizar aqui, hein, pessoal? Meu motor, se eu acionar essa carga aqui. Então, eu tenho aqui o motor, né? Tenho aqui o eixo. E ele está acionando, por exemplo, uma carga mecânica que está aqui. Aqui uma carga. Aonde vai estacionar aqui o torque e a velocidade? Hein? Então, essa aqui é a característica de curva de torque do motor. Essa aqui é a conjugado, é o torque que a minha carga exerce. Né? Ele está variando, ela é uma carga que varia o conjugado dela com a velocidade. Onde que eles vão parar aqui? Né? Na intersecção das linhas. Isso aí, Pedro. Então, ó, esse é o ponto de operação do meu motor de indução. Então, ele vai operar nessa velocidade aqui, ó, tá? E nesse torque aqui. Tudo bem? Se a minha carga iniciasse com uma curva aqui em cima, né? Consigo partir essa carga em verde aqui? Meu motor parte aqui? Se eu ligar o meu motor, ele vai partir? Não, né? Porque o conjugado da carga está maior do que o torque de partida aqui do motor. Tá? Se eu conseguisse fazer ele girar, de alguma forma, desse uma ajuda, né? Aí tudo bem, ele ia parar e ia ficar trabalhando aqui, ó. Né? E a gente vai ver, então, como é que a gente aumenta esse torque de partida aqui do motor. Tá? Bom, então tem vários tipos de carga, de curva de carga, tá? Posso ter aqui, por exemplo, aqui é a curva de uma correia, né? Carga constante, aqui com variação, carga conjugada com variação linear, no caso de moinho, né? Aqui, por exemplo, ventilador. Aqui, por exemplo, fresadoras, né? A curva de carga é assim. Aqui, forno rotativo, uma curva de carga bem variante, né? Aqui, carga com bem conjugado bem baixinho, né? Por exemplo, armazenamento de energia, aqueles flywheels, né? Que você armazena energia neles. Aqui está mostrando, né, justamente a diferença. Então, essa minha carga começa aqui embaixo, então aqui meu motor está acelerando e ele para aqui, tá? Ou seja, ele fica funcionando bem nesse ponto azulzinho aqui. E aí tem vários tipos de carga, tá, pessoal? Então, o que acontece? O que é importante a gente saber dessa curva aqui? Esse ponto aqui é o meu torque máximo que eu consigo trabalhar. Ou seja, vamos dizer que eu coloquei uma carga aqui, ela está aqui, tudo bem. Aí comecei, peguei essa carga e está trabalhando aqui. Aí eu comecei a aumentar essa carga, colocar mais peso lá nessa carga. Aí ele vai vindo aqui, ó, na curva. Começa a trabalhar aqui, começa a trabalhar aqui. E tá, se vocês estão percebendo, a velocidade está caindo, né? Uma hora ela estava aqui, aqui, aqui. Então a velocidade está caindo, ó, tá para cá. E o torque, o torque que a máquina está tendo que desenvolver, está aumentando. Vai chegar uma hora que a minha carga máxima vai bater aqui. E esse ponto aqui é o ponto de torque máximo do motor. É o torque máximo que o motor consegue. Fora disso aqui, meu motor não tem capacidade mais. Ele está aqui no limite dele. Ou seja, tem essa velocidade aqui, é a velocidade de escorregamento, né? Eu posso colocar aqui, que caiu bastante já, né? E essa velocidade aqui é o escorregamento máximo que ele pode trabalhar.
passou para cá, se a minha carga aumentar um pouquinho mais o torque dela, aqui para cima, já não dá mais. O que vai acontecer com o meu motor, hein, pessoal? Se eu aumentar um pouquinho mais o torque lá da minha carga, o que vai acontecer com o meu motor? Né? Ele vai parar, vai travar e com certeza vai queimar, Pedro. Né? Ou por quê? Ele vai atingir uma região aqui que é instável. Então, o que ele vai acontecer? Ele fala, meu, não aguento mais. Ele vai parar aqui, ó. Vai ficar o torque de partida parado lá nele. Tá? Ele não vai conseguir mais. Ele vai escorregar a curva aqui, ó. E vai parar. E aí ele vai ficar parado como rotor bloqueado. Rotor bloqueado, corrente alta, né? Ele está tentando lá, corrente altíssima, tentando partir, não consegue. Nisso começa a queimar as espiras. Tudo bem? Aí tem que uma proteção ser acionada, tá? Entenderam, pessoal? Então essa região, além do torque máximo para cá, é uma região instável. Ele não opera aqui. Ele só opera para cá. Tudo bem? Então, como é que eu faço, né? No caso aqui, que eu quero partir, né? Pegar a curva de torque aqui, que eu quero partir uma carga que que tenha um conjugado maior, né, de partida, maior do que ele até iria operar, né? Aqui, mas o conjugado de partida dela é grande. O que eu faço? Eu vou modificar essa curva de torque, então, no meu motor, incluindo resistências em série com o rotor bobinado. Quando eu faço isso, pessoal, na verdade o que acontece é um deslocamento dessa minha curva de torque aqui para a esquerda. Ou seja, o que vai acontecer é isso aqui, ó. A minha curva de torque vai manter o torque máximo. Aqui é o torque máximo, né? E aí a minha nova curva, né, é como se essa curva deslocasse para trás aqui, ó. Vai ficar assim. Tudo bem? Ou seja, eu empurrei ela para trás aqui, ó. Meio estranho aqui o desenho, né? Mas ela vai acontecer isso aqui. Então agora eu consigo, ó, partir a minha carga. Qual é o problema aqui? É que ela vai ficar funcionando nessa velocidade menor aqui. O que eu faço? Nesse ponto aqui, quando a minha carga chegar e atingir esse ponto, eu removo a resistência lá do rotor, volto a colocar um curto-circuito no lugar. Aí a minha carga acaba de acelerar aqui, ó, que agora ele já consegue, né? Tá aqui e chega aqui no ponto de operação normal dele. Tá? É o que a gente está vendo aqui, ó. Várias resistências conectadas no rotor e vou então empurrando essa curva, né? Para cá, ó, o torque máximo se mantém fixo, né? Só que tem um limite, né? Chega uma hora que eu começo a empurrar tanta curva para a esquerda que começa a cair de novo aqui o torque, né? E a velocidade começa a ficar bem baixinha. Essa resistência, Pedro, você coloca ela ou uma resistência como se fosse um potenciômetro, né? Que você grandão, né? Que você quando você gira, né? O potenciômetro você põe resistência, quando você gira ele para posição inicial ele é R0, né? R igual a zero e ele vai até um R valor máximo lá que você quer. Tudo bem? Como se fosse um potenciômetro, um R variável. Você já viu o potenciômetro? Parecido com o de eletrônico, só que bem maior. Tudo bem? Ou você pode colocar um sistema automatizado em que você põe uma chave, tá? Que você conecta. De um lado, você conecta, se ela estiver para um lado, ela conecta a resistência. Se ela girar para o outro lado, ela conecta no curto-circuito. Lembra, o rotor sempre tem que ter um caminho fechado para a corrente, né? Senão não funciona nada. Tá?
Bom, aqui a minha corrente do estator, né, para cada resistência. Então, olha só, para essa resistência normal, né, estou aumentando aqui, pessoal, para cada vez que a minha curva vai para a esquerda, o meu R aqui é maior no rotor, tá? Bom, então aqui, ó, se o meu R é maior, a minha corrente lá no estator vai caindo, né? Obviamente, aumentando a resistência, né? Então, vai caindo, né, a corrente. Então, aqui é o que eu falei para você da partida, tá? Aqui a partida direta e aqui a partida estrela-triângulo. Então, eu parto em estrela para ter uma corrente menor, né? Eu tenho tensão menor lá na bobina, tensão de fase. Então, vocês veem que o conjugado aqui, ó, aqui embaixo, ó, ele é quase igual ao conjugado da carga, mas ele consegue partir, apesar de mais lento, né? Aí ele vai devagarzinho, partindo, até que chega uma hora que ele vai estabilizar aqui se eu não fizesse nada, ele estabilizar aqui, né? Aí depois eu troco para triângulo, ou seja, aumento a tensão na bobina, tá? E aí ele aumenta o torque dele e chega na velocidade lá que ele tem que trabalhar. Tudo bem? Então, sempre na indústria, se não tiver um inversor de frequência que você controla a velocidade dele, do jeito que você quer, né? Variando a frequência que ele está sendo alimentado, né? Você faz essa partida estrela-triângulo. Para qual é o objetivo? Reduzir a corrente de partida. Tudo bem? Bom, então tá aqui, chamado reostato, né? Potenciômetro, no caso nosso, grandão, reostato. Bom, pessoal, aí aqui está mostrando a partida sem sucesso, aí colocando a resistência, então, desloquei a curva para a esquerda, olha lá, né? Aí aqui, depois que ele chegou numa velocidade que ele estabilizou, aí eu troco de novo, tiro, né? Zero a resistência e ele volta para a curva normal dele. Então, isso aqui só estou mostrando as transições aqui das correntes nessas operações, tá? E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Dúvidas? Eu sei que foi bastante teoria, né? Da audiomotor aqui, uma aula foi bastante teoria. Então, é bom vocês reverem, né? E aí vocês vão ver agora também, assistir a aula lá que está lá o vídeo, né? Do laboratório, vou falar disso agora, e que aí vocês vão assimilar um pouco mais esses conceitos, tá? Então eu vou pedir para vocês, para a gente, um momentinho, vocês não saírem, a gente vai lá no Moodle e eu vou explicar para vocês como é que vai ser feita agora essa parte do relatório, né? Essa continuidade aqui do laboratório, tá? Então eu vou parar aqui de gravar também, para a gente não ficar um vídeo muito longo, né, com isso.